Graça e paz, irmãos. Boa noite. Você está bem? Maravilha. Então, como o pastor Gerson já falou, eu vou falar um pouco, me apresentar, né? Meu nome é Tiago Marques Torres, vou dar o nome completo. Sou casado com Keliane, já ela se apresenta. E hoje nós estamos na responsabilidade de falar um pouco para vocês da palavra de Deus. Mas antes disso, deixa eu deixar ela se apresentar. Graça e paz, pessoal. Meu nome é Keiliane, né? Sou casada com ele, a gente tem uma princesa. E hoje queria agradecer pela oportunidade, né, que o pastor nos deu. E também da conclusão do Rema, né? Que isso aí foi um caminho que a gente trilhou e só agradecer a Deus pela oportunidade. E hoje vamos aprender um pouco juntos. Aleluia. Falei pro louvor sentar no microfone que eles podiam sentar. Valeu, galera. Obrigado. Tava fera. Então, irmãos, hoje nós temos como tema da ministração: procure, ache e celebre. Amém. Então você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar para ela: procure, ache e celebre. Olha de novo para ela e diz assim: não esquece de celebrar. Aleluia. Então, irmãos, vamos abrir nossa Bíblia com um texto base lá em Lucas 15, no verso 8. Você abre sua Bíblia. Lucas 15, 8. A gente conhece esse texto, mas a gente vai receber um pouco mais do Espírito nessa noite. Amém. No texto diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrar. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Irmãos, eu quero, antes da gente desenvolver, eu quero trazer uma introdução de um pouco do que a gente quer tratar com esse texto aqui nessa noite, né? A dracma, no contexto, ela significa um valor. Era a moeda do tempo. Era algo que se pagava, então é um valor. E a gente quer tratar um pouco sobre valores. Valores que se perderam. Valores que se perderam. E é interessante que ela sabia que tinha esses valores. Ela tinha 10 dracmas. E se perdeu. Se perdeu uma, ela faz algo. Mas quando as coisas se perdem nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, muitas vezes não é de propósito. Você já perdeu algo? Amém. Deixa eu contar logo algo aqui. Eu perdi uma vez a chave da moto. E é interessante que eu entrei em casa apressado. Fui fazer algo. E na hora de sair, que eu ia precisar da moto, eu digo: cadê a chave? E eu digo: cadê a chave da moto? Cadê a chave da moto? E, meu amigo, quando a gente está querendo resolver uma coisa, que a gente está apressado, que a gente perde algo, tudo está o contrário. O tempo está ao contrário, as necessidades estão tudo ali na frente. É como se você visse tudo aqui na frente e você está atrás, querendo correr e sem poder. Mas é interessante que algo aconteceu que eu perdi a chave. Pergunta para mim, onde é que ela estava? Que eu não vou me deter agora no exemplo. Ela estava no bolso da camisa. Só que, meu irmão, eu não coloco a chave aqui. E é impressionante como dá um desligamento na mente, que muitas vezes a gente diz: onde foi que eu coloquei? Ela em mim, aqui, ó, em mim. E eu não estava sentindo. Mas aí mais na frente a gente vai falar que não precisa pedir a seu longuinho para poder lembrar a gente. A gente pode pedir ao Espírito Santo, amém, meu irmão? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Então, há uma atitude quando a gente identifica aquilo que está perdido. Então, há uma atitude nessa mulher aqui, que cita no texto, que Jesus cita no texto, que ela varre, né, ela acende uma candeia, ela varre a casa e ela procura diligentemente. Até achar. Diga assim: até achar. Então, meu irmão, aquilo que o Espírito Santo for tratando nessa noite, se é para você e tem coisas que foi para a gente, é até achar. Enquanto não achar, não pare de procurar. Porque no processo de procura, desafios vão se levantar. E a gente vai desenvolver isso daqui a pouco, porque eu estou só na introdução. Tá? Então, precisa-se fazer algo. Exige de mim e de você um esforço. Queria que você falasse para você mesmo: exige de mim um esforço. Então, meu irmão, dentro desses valores, minha amada vai continuar aqui falando um pouco deles. Aí aqui a gente vai citar alguns exemplos de valores, né? Que no caso seria a admiração, trazendo para o casal, para algum relacionamento. A admiração, o romantismo,
finanças, o costume da mesa, de um café da manhã juntos com a família, de um almoço, ou até de jantar fora, algum costume que você tenha que algum valor se perdeu. Um beijo na questão do relacionamento, do casado, o sexo e a comunicação, que é onde a gente quer se deter. A gente vai falar de comunicação no relacionamento, o valor que foi perdido. E aqui a gente anotou para que haja uma boa comunicação. E a gente tendo uma boa comunicação, esse valor ele vai acender todos os outros. A gente vai ser boa no romantismo, a gente vai voltar a ter os bons costumes e assim nos demais outros. E para uma boa comunicação, ela precisa ter um emissor, que é aquele que vai falar a mensagem, o receptor, que é aquele que vai receber. Um exemplo, marido e mulher. Vai ser a mensagem. O que é que o marido vai falar para a esposa e o que ele vai falar para a esposa. A mensagem, o assunto, né, a ser tratado. O canal, o meio pelo qual a mensagem ela vai ser falada. De maneira que tanto o emissor como o receptor ele consiga se expressar bem, para que tenha uma boa comunicação. Vai ter o código, a maneira que se fala, o tom de voz. Para que o outro entenda, eu preciso saber o tom de voz. Uma boa comunicação, na verdade, né? Eu preciso falar num tom de voz adequado. Para que ele entenda, né, a mensagem seja compreendida. Só que nesse meio tempo, vai ter o feedback. Eu vou saber que a minha comunicação foi boa quando o receptor ele me der um retorno. Na questão de homem e mulher, se eu falar para Tiago alguma coisa, eu só vou saber que ele entendeu aquilo que eu falei se ele me der um feedback positivo. Que aí eu vou dizer, não, realmente ele entendeu, e aí ele reagiu àquilo que foi falado, que foi pedido. Só que entre todos esses elementos, tem um que ele dá um bug na comunicação, que são os ruídos, na questão do relacionamento. Algo que acontece que não deixa a mensagem ser clara. Eu falo para Tiago, para qualquer outra pessoa numa ligação, se tiver com um sinal fraco, eu posso ouvir o alô dele, mas ele não vai escutar eu retornando. Teve uma falha na comunicação. E no relacionamento, o que seria esse tipo de ruído? Seria o casal ser grosso um com o outro, a falta de atenção. Na comunicação, eu posso dar uma falta de atenção e isso aí vai quebrar a boa comunicação. Ironia, né? Eu posso falar com ironia. E o outro tópico aqui, o do ruído, seria o silêncio. Ele não fala, mas só que ele tem uma voz muito alta. Né? Que aí é quando o casal ele já está no topo de ruídos, não está entendendo a boa comunicação, e eu vou me silenciar. E aí vai complicar o casal se ele não entender que aquele ruído, o silêncio, está fazendo mal para o casal, e assim ele precisa achar e procurar, né, ele identificar que está faltando, ele achar e ele celebrar. E botar o ruído para correr, né? Aí vamos abrir lá em Tiago 1,19. Tiago 1,19 diz assim: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aqui a gente vê na Bíblia falando, na questão que a gente deve ser sempre pronto para ouvir. No relacionamento, a gente testa bastante o nosso fruto. Exerce o fruto para ouvir bem, né? E tardio para falar e tardio para se irar. A gente pode até se irar, a gente pode até ter raiva, só que a gente não pecar, na verdade, né? Também tem isso. E vamos lá para Tiago 3:2. Que diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. A gente vê a importância da comunicação quando a gente exerce ela numa boa comunicação. A gente consegue refrear todo o corpo dominando o nosso falar, quando a gente ouve bem, quando a gente consegue se controlar na ira, quando a gente consegue se controlar no falar. A gente sabendo o momento certo de falar, a gente vai conseguir controlar todo o nosso corpo.
Então, irmãos, antes de partir para o próximo ponto, deixa eu só falar algo aqui. Uma comunicação assertiva é aquela que se transmite algo e se dá resultado. Você trabalha em algum lugar, você serve em algum departamento da igreja, se você pede algo a um liderado, você espera que ele faça. Então, muitas vezes, ao a gente trazer essa mensagem de pedido, vamos usar esse exemplo, a gente quer que tenha um retorno, que aquela pessoa responda. E muitas vezes é necessário esse feedback. Por quê? Porque o feedback vai provar que aquela mensagem foi bem enviada. Amém? Você já recebeu mensagem no WhatsApp e não respondeu? Quem disser que não, misericórdia, né? Todo mundo aqui não respondeu. Então, aquela mensagem, houve alguma coisa. E o ruído daquela mensagem foi o silêncio, porque não houve um feedback. E aquilo ali se perdeu. Então, é necessário, para uma comunicação assertiva, a gente dar uma resposta. Né? E trazendo para o primeiro tópico, né, depois dessa introdução, o primeiro tópico é o identificar, ou o procure. Eu preciso identificar. E como falei inicialmente no texto de Lucas, aquela mulher sabia que tinha valores, sabia que tinha as dracmas, mas ela percebeu que uma não estava mais ali. Então, analisando nos nossos relacionamentos, e a gente está frisando um pouco no relacionamento conjugal, mas nos nossos relacionamentos tem coisas que se perderam. Keliane falou aqui sobre o beijo, não sei você, tanto mulher como marido, se vocês se beijam todo dia. Mas acaba se perdendo isso. E não é por maldade. Vai se perdendo porque eu acordei, eu tenho que trabalhar, eu chego, já tenho almoço, tenho que arrumar os meninos para ir para a escola, e tem toda aquela correria. E diante dessas correrias, acontece a perca desses valores. E antes de qualquer atitude nossa para que funcione ou para que volte e retome aquilo que uma vez foi perdido, nós precisamos saber por quais princípios nós vamos fazer isso. Porque muitas vezes a gente não tem força. Muitas vezes a gente está saturado. Muitas vezes a gente para e diz assim, rapaz, eu não acho que vai dar certo. Por mais que seja sua esposa ou seu esposo. Você diz assim, eu não vou falar mais disso, porque se eu falar vai dar em briga. E a gente precisa entender o que acontece conosco. Claro que nos casais que existem aqui na igreja, os dois podem estar em Cristo, e isso é maravilhoso. Ou a mulher está em Cristo, o marido não. Ou vice-versa, o marido está em Cristo e a mulher não. Mas para isso a gente precisa entender algo. E no texto de Ezequiel 36, no versículo 26, vai dizer algo para a gente entender o porquê eu tenho a condição de fazer isso. Ezequiel 36, 26, diz assim, o Senhor está dizendo o seguinte, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. No 27 ele diz, porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, ou mandamentos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Irmãos, essa promessa aqui que Deus tem dado, ela se cumpriu em nós. Em Romanos 5,5. Que fala que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aqui ele fala de dois tipos de coração. Um coração de pedra, diga assim, um coração de pedra. Duro, rígido. Esse é o coração de pedra. Da velha criatura, do homem ainda sem Cristo. Ainda egoísta, ainda grosso. Tanto o homem como a mulher, porque tem mulher que é um pouco grossa também, na maneira de falar. Mas esse coração, ele foi transformado, e assim nos dando condição de viver aquilo que Deus quer para a vida da gente. Diga assim agora, eu recebi um coração de carne. Um coração de carne. Tem diferença de um coração de pedra? Ou melhor, da pedra para a carne? Você pode pegar 1 quilo de pedra e 1 quilo de carne. Tem o mesmo peso, não tem? Mas se a gente jogar, não vou dizer na cabeça não, irmão, para não machucar tanto, né? Vamos jogar na caixa dos peitos, feito de a história. É 1 quilo cada um deles, mas vai doer mais a pedra. Porque ela é dura. Então, meu irmão, muitas vezes nós recebemos um coração de carne, nós temos o Espírito Santo que foi derramado dentro de mim e dentro de você, e a gente está endurecendo o coração. Diante dos contatos, diante da nossa comunicação, do nosso dia a dia. Quando a esposa fala de um jeito, a gente não está com paciência, e a gente acaba tratando ela com grosseria. Quando muitas vezes ela fala algo e a gente está querendo assistir um jogo, querendo, se concentrando em alguma coisa. E é interessante, irmãos, eu não estou falando mal de ninguém, mas é interessante que a mulher, ela
é um pouco mais impulsiva. Então, ela está lá olhando algo. Você diz assim, amor, vê isso e isso. Mas aí você está concentrado em algo. Espera aí que eu já falo contigo. E esse, espera aí que eu já falo contigo, meu irmão. O bicho pega. Tá certo. Então, assim, para o homem, parece que foi só um, espera aí que eu já falo contigo. Para a mulher, um furacão. E aí fica com cara feia e tem todo aquele processo que eu não preciso dizer a vocês, que a gente já vive. Vamos falar das coisas andando para frente, tá? Vamos para frente. Então, acontece tudo isso. E quando é, muitas vezes, à noite, a gente diz assim, por que tu tá desse jeito? Por nada. Um nada que é tudo. Mas foi o quê? Não foi nada. Amor, vem cá, vamos conversar. Tá ok. Não, nada não. Deixa para lá. Deixe para lá. Mas não é para deixar para lá, tá, gente? Você insiste até achar. A gente falou no começo. Você insiste, você procura até achar. São valores que se perdem, meu irmão, no relacionamento. E a gente precisa entender isso. Então, dentro dessa condição que nós recebemos, nós agora temos a condição de identificar. O que falta no teu relacionamento, o que falta no meu. E, meu irmão, vou dizer algo a você. Pense nos dias de estudo bem... que parece que a gente vai estudando e as coisas que até então estavam escondidas ou perdidas começam a aparecer. Eu nem sabia que tinha tanta coisa faltando, irmãos. Né? Eu nem sabia que tinha tanta coisa faltando. Tinha coisa que eu dizia, pois vamos estar ajustando. Isso é importante. E deixa eu dar um conselho. Se você não estuda a palavra com sua esposa ou com seu esposo, comece a fazer isso. Mas trate de ir com esse coração de carne. Porque quando a gente vai falar, é muito bom. Na parte da comunicação, quando a gente é o emissor, é muito bom porque a gente está expressando os nossos pensamentos e sentimentos. Mas quando a gente é o receptor, que a gente vai ouvir, muitas vezes aquilo que a gente não quer, aí é a hora que o coração se transforma. Aí a gente precisa entender que nós somos chamados para viver por fé, viver pela palavra e não pelo que sentimos. Isso. E esses arroxos, irmãos, entre o casal, vai acontecer. Por quê? Falei no começo também, para se procurar algo que achou, para se procurar o que perdeu, para se procurar o que perdeu, a gente precisa de esforço. Amém. Quem aqui já arrumou a casa? Amém. Ou até o seu trabalho ali, alguma coisa. Você já varreu, você já tirou algo do lugar. Existe um esforço. Então a gente precisa afastar o sofá. Você já varreu debaixo do sofá? Ou debaixo da cama? Com certeza você já achou alguma coisa. Já. E é instantâneo, eu não vou entrar agora no celebrar, mas é instantâneo. Quando a gente acha, a gente celebra. Faz festa. Tá, gente? Então, no identificar isso, a gente entender que tinha algo e aquilo se perdeu. E você pode, eu sei que o Espírito Santo está tratando, porque a palavra a gente trabalha com ele. Aqui ele inspira a gente a falar e ele mesmo já testifica e traz coisas aí no coração de vocês. Então, é assim que nós precisamos entender, que nós temos um coração de carne agora, que nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos ajudar em toda e em qualquer situação. E no relacionamento, na família, não é diferente. Amém. Amém, meus irmãos? Então, tem que entender algo. Eu preciso dominar minha carne, deixar o ego e o orgulho dominado. E preciso viver pelo Espírito, manifestar o fruto do Espírito e dominar a minha carne. Dominar a minha carne, os desejos contrários à palavra de Deus. Então, para uma boa comunicação, a gente também trouxe alguns exemplos aqui, né? Algumas dificuldades e alguns exemplos que existem no dia a dia do casal. Eu vou falar o primeiro, que é a falta de empatia ao escutar. A falta de empatia de quê? De se colocar no lugar do outro. E também a escuta ativa. Você já conversou com seu esposo, com sua esposa ou com alguém que não estava olhando para você? É legal? Você já ouviu alguém falando sem olhar para ela? Mas a gente não acha que é tão triste quando a gente está do lado do receptor. Quando a gente está do lado do emissor, a gente quer que as pessoas olhem para a gente. A gente quer que as pessoas vejam porque a gente consegue se expressar melhor olhando no olho. Mas muitas vezes a gente está para ouvir. E aquela pessoa que está falando, a gente não está dando a atenção devida. Então, esse é um problema muito comum num casal, num casamento. Né? Um problema comum que pode ser solucionado de uma forma simples. Traz a conversa de uma forma mais, como é que eu posso falar, séria, no sentido de dizer assim, ó, vamos conversar. Por quê? Essa semana aconteceu algo. Assim, o Espírito Santo vai lembrando, né, gente? Essa semana aconteceu algo. Eu estava vendo algo no telefone, não me lembro exatamente o que era. E que ele viu algo e disse assim, ó, amor, vamos ver isso. Eu disse, espera aí. Por quê? Porque eu estava ocupado. E ela continua falando e eu, ocupado.
Entende? Eu não estava certo. Mas assim, eu estava vendo algo, aí ela se expressou, aí eu poderia ter, para aqui o celular. Oi, filha. E ela conseguiria falar como uma boa emissora, eu seria um bom receptor, e até então, seria uma comunicação assertiva. Esse é um dos pontos que acontece dentro do relacionamento. E aqui é estilos de comunicação diferentes. Cada pessoa ela tem uma maneira de se expressar, né? De se expressar, uma maneira própria de expressar sentimentos e os pensamentos. Um pode ser mais direto, no caso, geralmente é o homem, né? Ele não tem muito de arrodear, fala direto. E a mulher é mais emotiva. Se o homem é muito grosso, ela sente mais. E se o homem é muito direto, ela... Eita, mas também tu nem contasse alguns detalhes. Aí o Tiago conta algum exemplo, eu digo, amor, mas isso ele fez? Só sei isso. Eu digo, mas tu não sabe... Não. Eu digo, pois tá bom. Ele nos detalhes fica para a mulher. Aí hoje eu fui contar um exemplo a ele, ele fez, isso. Eu digo, eu não sei, ele fez, eita, tu não pegou os detalhes. Eu digo, não, só foi isso. Então, de ser direto. E aí, o exemplo seria expressar sentimentos com clareza. O que a gente quer passar, que a gente seja claro, tanto o homem como a mulher, vice-versa, né? Em vez de acusar ou criticar. Quando eu for falar algo para Tiago, que eu seja clara, sem acusar. Às vezes ele vem falar algo comigo e eu recebo, tipo, na acusação. Ele fez, mas eu não estou lhe acusando. Eu estou querendo trazer um exemplo, sei lá, alguma coisa que eu falei, que eu errei. Ele fez, mas eu não estou lhe acusando, não fique na cadeira da acusação. Eu estou lhe ajudando para a gente viver melhor, para a gente crescer, enfim. Que a gente possa ser claro, né? E a gente não acusar ou criticar. E é aqui diz assim, usar algumas palavras que, tipo, eu sinto, amor, ou eu sinto que você precisa mudar na maneira que você vier me corrigir. Um exemplo. Sei lá, briguei com Mariana, ela não merecia no momento, mas no meu momento de ira, naquela hora, ela me tirou do sério. Ele, ó, eu senti que você foi um pouquinho mais bruta com ela, ou mais braba. Tenta dar de outra forma, ser mais leve, ser mais calma, né? Expressar com clareza. O terceiro ponto, gente, é justamente um acúmulo de coisas. E, de fato, é o acúmulo de ressentimento. Muitas vezes as coisas não são resolvidas, ou bem resolvidas, e fica aquela chateação, aquele sentimento ali que ainda não estava liberado aquele perdão necessário. E o acúmulo de ressentimento faz com que as atitudes ou as reações saiam dessa forma. Então, o que é interessante? Com a comunicação assertiva, essas coisas vão diminuir. A gente não está garantindo que não vai ter problema no seu relacionamento. Até porque são duas cabeças, são dois mundos, são duas pessoas com bagagens diferentes que estão tentando viver no mesmo mundo. Então, imagine só, duas pessoas com criação diferente, com maneiras de viver diferentes, com costumes diferentes, e agora viverem juntas. Vai ter conflito? Vai. Ainda bem que o pastor acredita. Obrigado, pastor. Os outros estão meditando ali. Então, vai acontecer conflito. E é necessário que esses conflitos, o máximo possível, sejam tratados com clareza, para que não fique guardado nenhum ressentimento, nada mal resolvido. Por quê? Se está mal resolvido, de uma próxima vez, vai ser mais forte. A reação vai ser mais forte, a palavra vai ser mais grossa, a maneira de falar vai ser mais áspera. E isso vai magoar o outro, e não é isso que a gente quer. Amém? Amém. A falta de tempo ou prioridade. A rotina do casal, da casa, né, pode fazer com que o casal deixe de conversar com maneira profunda, de chegar a resolver os problemas. Não, a gente se resolveu, não, está tudo certo, não foi nada grave, tá bom. Isso aí vai limitando os diálogos, vai ficando superficial. Aí você vai acumulando. Vai chegar um momento que vai explodir, porque é algo que não foi resolvido, que aí precisa ser resolvido, né? Resolver de forma construtiva. Em vez de focar no problema, a gente ir com uma solução. A gente vai ter uma conversa profunda, vai resolver algum problema. Eu não vou acusar ele. Levo uma solução. Amor, estava pensando assim, naquele dia você fez tal coisa, e da próxima vez faça assim, que aí eu não vou me sentir dessa forma. Vai ser algo que eu não o acusei, levei uma solução, e aí da próxima ele já vai ter uma bagagem que vai dizer, não vou reagir dessa forma com ela. Porque aí ela não gostou, ela se entristeceu, ela se sentiu triste, né? Ficou cabisbaixa.
Outro ponto que a gente falou aqui, eles estão interligados, gente. Às vezes acontece 2, 3 pontos desses dentro de uma mesma conversa, que é o medo de confrontos. Já chegou vezes de eu dizer assim, eu não vou conversar isso com o cliente não, porque vai gerar um desgaste, e aí eu vou até ficar quieto. Não sei se você já passou por isso, mas a gente não é tão velho de casado não, a gente tem 8 anos de casado, tá, gente? Mas nós somos seres humanos, estamos em crescimento, e muitas vezes a gente ainda erra uns com os outros. Mas temos o Senhor, como foi falado, temos o Espírito Santo, a palavra, uma boa igreja que tem nos instruído no caminho do Senhor, e a gente tem melhorado o nosso relacionamento a cada dia que passa. Né? Eu tenho certeza que você que é daqui, que está nos visitando, não vai sair daqui da mesma forma que chegou. Então, o medo desses confrontos para que não haja mais desgaste. Isso acontece, irmãos. E é como a gente vem falando, todos esses pontos, eles são construtivos. Cada ponto desse que eu soluciono, cada valor que eu vou achando, vai me trazer segurança para que eu não tenha mais medo de alguns confrontos. Pelo contrário, eu não vou tratar com afronta e afrontar a pessoa com aquele erro, ou até então que eu acho errado e para ela não está. Eu não vou fazer dessa forma. Eu vou, pelo contrário, perdendo o medo e tendo uma boa comunicação, a gente vai chegar a tratar coisas que até então a gente não queria tratar para que não fosse algo mais desgastante. Então, para que isso não aconteça, precisamos ir cumprindo cada uma dessas coisas. E deixa eu te dizer algo muito importante para que tudo isso aqui aconteça. Muitas vezes parece ser só teoria, mas as coisas vão fluir melhor quando a gente tiver uma vida de oração. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse assim, uma vida de oração. Uma vida de oração. Vai fazer com que a gente viva tudo isso. Vai fazer com que a gente viva tudo isso. De uma forma leve. De uma forma leve. Porque, meu irmão, a palavra, ela traz instrução e liberta. Mas a oração faz com que a gente se mova dentro da palavra que recebemos. Com fluidez, com leveza. Por isso que Jesus fala, busque de mim. Pegue o jugo, que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mas ele pede para que a gente divida o jugo com ele pede para que a gente viva com ele. E só uma vida com Cristo, meu irmão, vai fazer eu e você suportar em amor todos os nossos relacionamentos. Falo do conjugal, falo do ministerial, falo do trabalhista também, falo dos relacionamentos de amigos. Porque existe conflito em todos eles, porque pensamos diferentes e pensamos iguais em alguns momentos. Mas só em Cristo a gente vai conseguir entender bem um ao outro. Só em Cristo vai fazer com que a gente entenda, eu olhe para ela e diga assim, não, dessa forma não dá certo. Mas se eu falar dessa forma, aí sim, vai dar certo. Ela vai entender melhor. E como é que você aprendeu isso, Tiago? Diga assim, o dia a dia. Dia a dia. Acertando e errando, porque a gente não vai acertar toda vez. Era bom demais se fosse assim, meu irmão. Se toda vez que a gente fizesse algo fosse certo, era bom. Eu não sei com que você trabalha. Hoje eu confecciono. Mas eu vou falar no tempo que eu trabalhei em uma oficina. E quando eu trabalhava na oficina, eu perguntei a algumas pessoas. Eu, muito curioso, eu perguntei a algumas pessoas, faz quanto tempo você trabalha aqui? E uns disseram 3, 5, 10. Se eu não me engano, o que mais tinha lá era 30 anos, quase a minha idade. Não vou dizer agora não. 30 anos. Então, 30 anos trabalhando, eu perguntei, quando você começou? Era difícil? Ele disse, era. Eu digo, e hoje? Ele disse, hoje é fácil. O tempo que você gastava quando começou para lixar uma porta ou pintar um carro é o tempo que você gasta hoje? Ele disse, não. Por quê? Porque a prática leva à perfeição. Em Hebreus fala que o exercício constante da fé traz para a gente maturidade. E a maturidade é quando a gente consegue discernir o bem e o mal. Quando a gente consegue discernir o bem e o mal, a gente vai escolher o bem, meu irmão. Isso é maturidade. Mas por que a gente ainda cai? Por que a gente ainda peca? E eu digo ainda, porque estamos buscando dia após dia a palavra do Senhor, renovando a nossa mente, nos enchendo do Espírito Santo, para que a gente pare de cair. Então, quanto mais eu busco a palavra, quanto mais eu tenho uma vida de oração, menos eu vou errar. E quanto menos eu erro, eu me torno santo. Porque Paulo fala em 1 Coríntios, no versículo 1, ele diz, aos santos a serem santificados. E eu e você precisamos ser santificados pela palavra, pelo estudo, pelas pessoas que passam por aqui nos ensinando. E quando a gente tem esse desejo e abre o coração para receber a palavra, nós somos transformados. Aí sim, meu irmão, vai quebrando cada dia mais aquele coração de pedra, que já foi feito em Cristo, já quebrou em Cristo, mas muitas vezes a gente quer ressuscitar o morto. Porque em Cristo nós já morremos. Amém. E se ressuscitamos com Ele,
agora foi para ser uma nova criatura. Não mais um velho Tiago, não mais aquele cara que era grosso ou que era isso e aquilo. De vez em quando ele quer ressuscitar, de vez em quando ele quer ser grosso, de vez em quando ele quer falar errado. Isso acontece na minha e na sua vida mesmo. Eu posso falar da minha, da sua não. Deixa você falar de você mesmo. E deixa o Espírito Santo tratar com você. Mas hoje eu preciso entender, eu não vivo mais eu, mas Cristo. E a vida que eu agora vivo para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Hoje eu preciso entender que eu sou uma nova criatura. Eu fui transportado do reino de trevas, do império de trevas, para o reino do Filho do seu amor. Então hoje eu estou em Cristo e eu preciso revelar a nova criatura que Cristo me transformou. Aí sim, meu irmão, as pessoas vão ver uma diferença em mim. E a partir do momento que eu mudo, e por que, Tiago, você está falando de algo pessoal? Porque quando eu mudo quem eu sou, eu vou conseguir construir algo junto. Mas enquanto eu ficar defendendo a minha reputação, eu nunca vou conseguir construir algo saudável no meu relacionamento. Porque eu quero defender a minha reputação. Eu prefiro ser egoísta do que ceder aquilo que até então eu estou certo. Mas por amor à pessoa que eu jurei estar junto, eu preciso ceder. E muitas vezes a gente vai precisar ceder estando certo. Por amor. Porque você jurou o quê? No relacionamento? Amar, respeitar. E no relacionamento é isso, meu irmão. Eu preciso suportar em amor. Mesmo quando eu não quero. Porque eu vivo por fé e não pelos meus sentimentos. Você já chegou ao ponto de... Vou dar um exemplo primeiro para depois fazer a pergunta. Já teve um momento que a gente chegou um pouquinho a ter um atrito, né, um excesso de comunhão. Não vamos falar atrito não. Um excesso de comunhão. E eu disse, me dá um beijo. Ela disse, não quero. Normal. Mas às vezes ela deu. Um beijo mais murcho do que tudo. Mas por quê? Porque é o que a gente precisa fazer. O sentimento era de quê? Matar. Está amarrado no nome de Jesus. Mas o que é que a gente faz? Ama. Entende? Então nós não vivemos pelos nossos sentimentos. A gente vive por fé. A palavra de Deus manda amar. O sentimento é de matar. Mas a gente não vai ceder ao que os sentimentos querem. Pelo contrário, a gente vai ceder à palavra de Deus, meu irmão. Amém. Então é isso que nós precisamos entender e viver por isso. E aqui a outra é expectativas não comunicadas. Quando um dos parceiros, ou os dois, né, tem uma expectativa nele, só que ela não comunicou. Como é que e fica frustrada? Um exemplo é Tiago, do lavar os pratos. Eu faço o almoço, terminou o almoço, já vou logo ajeitar a menina para ir para a escola. Quando eu voltar é que eu lavo os pratos. Na minha cabeça, se ele chegou tarde do trabalho, ele almoça por último, ele deveria lavar os pratos, né? Pelo menos isso, na minha cabeça. Aí a gente leva a Mariana, volta, quando eu chego, a pia está lá do mesmo jeito. Como? Na minha cabeça, ele ia entender, por ele ter sido o último a almoçar, ele deveria lavar os pratos. Seria uma obrigação dele lavar os pratos naquele momento. Mas como se não foi comunicado, né? Ele não foi comunicado, então acaba me frustrando que eu crio uma expectativa nele, que ele faça algo por mim, que ele não foi comunicado de se fazer aquilo. Obrigado. Pode continuar. Então, gente, por isso que eu falei, quando a gente está estudando, e a gente vai estudar, não só sobre relacionamento, mas sobre qualquer assunto da palavra de Deus, a gente vai vendo que algumas coisas precisam ser ajustadas. Tá? E tudo que é ajustado é para ficar melhor. Amém. Certo? Tudo que for ajustado é para ficar melhor. Mas toda mudança no começo, ela traz um desconforto. Né? É um pouquinho, mas a gente precisa entender que o princípio é maior do que os meus sentimentos. Que o princípio é maior do que o meu querer. Amém. A não ser que o meu querer seja viver Cristo. Aí sim, a gente juntou o princípio ao nosso querer. E isso só vai acontecer por meio da comunhão com o Senhor. Então, meus irmãos, eu quero falar um pouco também sobre o celebrar. A gente vai falar um pouco sobre o celebrar. O que é o celebrar? É quando a gente encontra aquele valor que foi perdido ou algo que a gente perdeu. E automaticamente a gente se alegra. Automaticamente a gente se alegra. Eu não sei se você, como eu falei no começo, você já perdeu algo. Eu acredito que alguns levantaram a mão, mas eu acredito que todos aqui já perderam algo. Né? E foram procurar. E eu brinquei, né, falando de salunguinho, né, que a pessoa diz, eu vou dar 3 pulinhos e o Senhor me mostra, se eu achar, eu dou 3 pulinhos. Não, gente, a gente pode pedir ajuda ao Espírito Santo. Amém. Porque o Espírito Santo é uma pessoa e ele nos mostra isso. Eu perdi não sei porquê, eu perco a chave do carro ou da moto. Eu perdi a chave da moto de novo. Né? Desse dia, eu rodei a casa. E eu me lembrei todo o passo, eu parei, fui lá para fora. Eu disse assim, eu desliguei a moto.
Desci. E eu fui abrir o portão e entrei. Mariana estava no sofá, eu me baixei. Será que eu botei a chave aqui? E ela pegou. Mariana pegou. Mariana, cadê a chave? Você botou aonde? Papai, eu não vi chave não. Eliana, ela pegou, não pegou, ela escondeu em algum canto. Vamos procurar. Eu afastei coisa, tudo. E não achei. Eu disse, Espírito Santo, nas minhas forças já foi, né? Me mostra agora. E eu orei, pedi ao Espírito Santo, eu digo, Espírito Santo, o senhor está calado demais, eu preciso da chave da moto para poder, né, sair e resolver as coisas da confecção. E que Eliane, tu entrou por onde? Tu fez o quê? E a pessoa vai se estressando, irmão. E pergunta um, pergunta outro, e está aqui, eu rodei e nada. Aí eu acredito, não sei o que foi, mas que Eliane disse assim, tu estava de casaco, mas não tem aquela pergunta que o Espírito Santo fez, tá lá. Eu cheguei no bolso do casaco, que eu botei a mão, estava lá a chave. Então assim, eu me alegrei, eu digo, vamos embora. Aí, fui embora. E eu quero dar um exemplo prático também de Mariana. Mariana disse assim, papai, chegou da escola, ela disse, papai, eu quero um chocolate. Ela fala, chocolate, eu quero um chocolate. Eu digo, quer, tá certo, vamos. Quando chegar em casa, eu lhe dou. E tinha, não, jujuba, não foi chocolate não, foi jujuba. Eu quero uma jujuba. Aí eu, tá certo, em casa tem, eu tinha comprado. E não foi com o que perdeu, mas eu quero falar do celebrar. Aí, quando a gente chegou em casa, entrou tudo direitinho, ela disse, papai, cadê a jujuba? Aí eu só vou pegar. Quando eu peguei a jujuba, gente, eu nunca vi uma alegria daquela. Ela fez, uhul, pai, obrigado. Aí, te amo. Pegou e me deu um beijo. Primeira vez que ela fez isso de impulso, por causa de uma jujuba, gente. Mas acontece, por causa do jujuba mesmo. Criança é bem espontânea. Então, por causa do jujuba, aquilo me chamou a atenção. Vejo celebrar. Então, eu quero trazer agora para dentro de um relacionamento. Se tem coisas que não estão funcionando direito, ou valores que foram perdidos, no meu e no seu relacionamento. No meu, um bocado de coisa foi achado, gente. Aí agora é colocar em prática. A gente vai chegar nisso. Então, agora que a gente identificou, aqui nós identificamos algumas coisas. O Espírito Santo falou algumas coisas para você? Amém, meu irmão. Não precisa eu falar, aquele ano falar. O Espírito Santo está dentro de você. E você lembrou de coisas. E ao lembrar dessas coisas, você diz assim, eu preciso resgatar isso. Ou procurar isso. E a gente precisa procurar até achar. E dentro desse procurar, a gente viu também que gera um esforço, precisa de um esforço. Porque ela procurou diligentemente até achar. Então, quando ela procura e traz esse exemplo para a gente, nós precisamos procurar com firmeza, com dedicação. E muitas vezes a gente não vai ter do outro uma resposta imediata. Mas a gente está ali, coloca em oração, Senhor, trata do coração dele. Eu quero mudança. E muitas vezes a gente está esperando que o outro mude. Aí pergunta para mim, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Pergunto com vontade. Você sabe a resposta, mas pergunta com vontade. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Mudar primeiro. Amém. Porque muitas vezes a gente está esperando sempre por outro. A gente quer celebrar sempre porque o outro mudou. Que tal a gente mudar e deixar que ele celebre? Porque viver em amor é isso. Jesus fala que se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Aí eu gosto desse texto da milha, porque ele diz assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Irmão, a 2ª milha é porque você quis ir, é porque eu quis ir. A 1ª milha pode ser até forçada. Então, a primeira mudança pode ser até pelas circunstâncias que a gente vai fazer com pesar, com dificuldade. Mas a 2ª, quem aqui corre? Já correu 1 quilômetro, 2 quilômetros? Os primeiros quilômetros, ele é bem tenso, que ele começa a doer perna, dói canela, dói joelho, dói a alma, né? Dói tanta coisa que a gente nem imaginava que tinha como doer também. Dói. Mas chega um momento que meio que neutraliza. E nos primeiros dias de treino, por exemplo, na academia, as primeiras semanas, meu irmão, você fica mais doído que, não sei, mas mais doído que alguma coisa. Mas chega um momento que se torna prazeroso. Quem pratica exercício físico aqui, você vai concordar comigo. As primeiras vezes, dói, é ruim, mas depois, quando a gente não vai, hoje eu não fui para a academia, hoje a gente tirou o dia para se consagrar hoje. Eu não fui para a academia, mas eu senti falta de treinar, a gente sente falta. Então, meu irmão, a gente precisa entender isso. A falta que está sentindo, ela precisa ser suprida. Então, vamos ser primeiro aquele que muda. Vamos não só celebrar, mas se dos dois Deus fez uma só carne, se ela sofre, eu sofro junto.
Se eu sofro, ela sofre junto. E muitas vezes a gente, na hora da raiva, na hora que o sentimento explode, a gente esquece que é uma só carne. E a gente às vezes trata mal o nosso pé, o outro, trata mal a nossa mão. Sabe algo ruim? Às vezes assim, vem uns exemplos, né? Que bom, Espírito Santo, obrigado. Sabe algo ruim? Que é difícil acontecer, mas quando acontece machuca, pela sincronia que tem. Uma das maiores sincronias que tem é a língua e os dentes. Quem aqui já mordeu a língua? Meu amigo, esses dias eu mordi. O Espírito Santo lembrou agora, esses dias eu mordi a língua. Que ele fez, o que foi? Sai de perto de mim, porque deu uma agonia, minha cabeça esquentou. Pense no negócio ruim. Mas é sincronizado demais. É sincronizado demais a língua e os dentes. A gente fala, a gente come. Eu acredito que quando a gente dá um telequete assim na mente da gente, é que a gente morde. Mas pense no negócio que dói. Pense no negócio que dói. É morder, mas eles são bem sincronizados. E aí é que está. O que é que a gente precisa entender cada vez mais? Que um membro do corpo cuida do outro. Quando a gente machuca um dedo, normalmente, né, é a boca que cuida. Né? Ou o pé, quem pega é a mão. Porque até então a boca não dá para chegar. Pelo menos o meu eu não consigo, eu não tenho flexibilidade para isso. Né? Mas sempre é um, levou algo, bateu numa quina, ai. Então assim, sempre que alguma coisa do corpo se machuca, todo o corpo sente. Se nós somos uma só carne, se ela se machuca, eu sinto. Agora vê que pesado. E quando eu machuco ela? Ou quando ela me machuca? Né? Então é quando o dente morde a língua. O mesmo membro do corpo machuca ele mesmo. Dói, gente. Parece que a dor é pior. Porque foi você mesmo que fez isso sem querer com você mesmo. Então, é aquilo que a gente precisa entender. Ter cuidado para cuidar. Ter cuidado e cuidar um do outro. Porque foi para isso que Deus fez e estabeleceu o casamento. Deixa eu dizer algo aqui. O casamento foi criado por Deus. Amém. Ele foi que criou o casamento. Então, o casamento é bom. Em Tiago fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Então, não tem sombra nem variação. Ele criou e é perfeito. O que deixa o casamento imperfeito é o meu coração duro e o seu. Mas se a gente se dobra à sabedoria de Deus, em oração e busca da palavra, entendendo a minha responsabilidade como homem, ela entendendo a dela como mulher. O cordão de 3 dobras, como fala lá em Eclesiastes 4, do 8 ao 12, é do 9 ao 12. O cordão de 3 dobras, no caso a terceira dobra é o Espírito Santo, ligando e tratando com ambos. Aí, meu irmão, é só alegria. Aí é só alegria. Se um carro quebra e você conserta, você celebra? Sim. Siga na viagem. Você está em viagem, o carro quebrou, você conseguiu consertar, conseguiu ver o que era, e você celebra como? Glória a Deus, deu tudo certo. Vamos seguir a viagem que a gente vai para a praia. Amém. Vai eu e Keliane. Depois vocês vão se quiser também. Então, vai eu e Keliane. Vamos para a praia. Beleza, a gente se alegra. Mas, deixa eu dizer algo. Se o carro quebrou, a gente se alegra. Se vai chegando a fatura do cartão e você diz, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer umas coisas que a fatura está chegando ali e não chegou. Mas aí aquele valor chegou coisas para você fazer, você completou a fatura do cartão. Você se alegra porque pagou? Sim. Se alegra. E aí você paga e já diz o quê? Vou comprar de novo. Você se alegra, vou comprar de novo. Paguei, vou comprar de novo. Existe uma alegria. No relacionamento conjugal, quando um valor que foi perdido, quando algo que estava faltando, ou quando uma briga que estava existindo, que é feito às pazes, tem celebração também, meu irmão. Amém. E a celebração do casamento, a celebração do casal, é o sexo. E muitas vezes, não está tendo uma frequência. Porque valores precisam ser encontrados. Quer falar alguma coisa? Então, para finalizar, né, porque eu falei demais agora, eu passei. Mas, Você já falou tudo. então, para finalizar, meu irmão, eu quero só falar de 3 pontos importantes em como a gente tratar algumas coisas. Que é o conhecimento, o entendimento e sabedoria. Diga assim, conhecer, entender e sabedoria. Irmãos, a gente precisa... Eu vou falar disso aqui e a gente vai conseguir compreender. Em Provérbios, do 1 até o 9, fala sobre sabedoria. Se você puder ler esses dias sobre isso, né, está falando ali sobre sabedoria, o que é conhecimento. Mas eu vou falar de uma forma prática. Conhecimento é você saber do assunto. Entendimento é você aplicá-lo, saber aplicá-lo. E sabedoria, pergunta para mim, o que é? O que é? A hora certa de fazer isso. Amém. No relacionamento,
sempre que for se tratar algo, que você tenha total certeza que conhece do assunto, que entende o assunto para explicar e para mostrar como está errado e como consertar. Se você errar a hora de falar, todo o resto que você sabia foi perdido. Então, eu e você precisamos conhecer, e o que eu achei interessante, conhecer, entender e ter sabedoria. Eu pesquisei um pouquinho sobre isso, né? Além da palavra, mas isso assim, na forma natural. Como é isso? Conhecimento é o acúmulo de informação, fatos e dados. Entendimento é a capacidade de compreender e interpretar o conhecimento. E a sabedoria é a aplicação prática do conhecimento e do entendimento com discernimento para ter resultado. Vê que interessante. Aí ele deu um exemplo aqui que é interessante. Um exemplo. Saber que a água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar é conhecimento. O entendimento disso é entender por que a água ferve a 100 graus ao nível do mar. É a relação entre a pressão e a atmosfera e o ponto de ebulição. Não sabia não, tá, gente? Foi o que eu pesquisei. Aí, a sabedoria. Usar o conhecimento sobre o ponto de ebulição da água para resolver um problema prático, como cozinhar em altitudes elevadas onde a pressão da atmosfera é menor. Então, conhecer é uma coisa, entender é uma coisa e sabedoria é outra. Aí ele trouxe um texto, uma frase juntando os três. Conhecimento é saber que a tomate é uma fruta. O entendimento é saber por que ela é classificada assim. E a sabedoria é não colocá-la numa salada de fruta. Não foi simples e bem legal. E eu digo, oxi, velho, que negócio massa, né? Do meu jeito aqui, tá, gente? Que negócio massa. Porque conhecimento é saber que ela é uma fruta. Beleza, eu conheço. Beleza. Aí eles assim, entendimento é saber por que ela é classificada assim. Aí a gente precisa saber por que ela é classificada disso. Você já viu tomate em salada de fruta? Não. Você vê ela em quê? Em salada de verdura, né? Eu digo, que interessante. Mas sabedoria é isso, é você aplicar no canto certo. Porque se fosse como ela é uma fruta, classificada como fruta, se a gente aplica na hora, no caso, na salada de fruta, vai dar certo? Não vai. Mas no vinagrete, é super certo, né, irmãos? Super certo. Então, conhecimento e sabedoria, conhecimento, entendimento e sabedoria é isso. No relacionamento, é a gente conhecer que algo está errado, é entender como tratar e a hora certa de tratar. E muitas vezes a gente tem deslizado, vacilado na hora de tratar. A gente escolhe a hora errada. Então, pedimos sabedoria a Deus em oração, em busca da palavra, para tratar aquilo que estamos enxergando que está fora do lugar, ou que não está acontecendo da forma que a gente deseja, na hora certa. Amém? Vocês foram abençoados?